que são pessoas que vão ter a sensação de que normalmente as outras pessoas não as acompanham. Então é muito aquela sensação de que eu tenho 1 milhão de pessoas ao meu redor, mas de fato eu não tenho ninguém comigo. E muito o sentimento de que a percepção, né, de que o meu pensamento, né, é maior do que aquilo que eu consigo expressar. Então, muitas vezes, o 22, mesmo quando ele sente que as pessoas estão tentando ou estão o acompanhando, a maior parte do tempo, ele ainda tem a sensação de que ele não consegue compartilhar as suas ideias na totalidade, mesmo quando consegue compartilhar as suas percepções e o seu entendimento a respeito, enfim, da vida, a respeito do que se mostra diante de si. Então, né, dando sequência aqui, os números de amadurecimento, como 22, né, como os números amadurecem, né, como o 22 amadurece. O 22, em termos de amadurecimento, ele tem um processo muito, muito desafiador, né? Porque a consciência do 22, ela amplia numa outra velocidade, muitas vezes em múltiplas perspectivas. Então, o que que acontece? Pessoas que têm 22 no mapa têm uma tendência a amadurecer, quase que vendo a vida como um caleidoscópio, né? Ou seja, parece que elas olham para uma determinada imagem, aquilo aparece com múltiplas funções, múltiplos cenários, e desta forma, o, o 22 navega, né, nessas várias percepções, desses vários cenários, de cada contexto, ou de cada medida de tempo na qual ele navega, na qual ele se desdobra, né? Pessoas que têm o 22 no mapa, pelo fato de eles terem uma necessidade muito grande de controle e, ao mesmo tempo, serem pessoas que têm uma velocidade mental gigante, né? Muitas vezes passam a ignorar e têm uma tendência vertiginosa a ignorar as emoções ou a tratar realmente as emoções de forma secundária, né, até de se auto-reprimir emocionalmente mesmo, em detrimento de sustentar aquilo que mentalmente elas processam. O grande desafio do 22 é justamente saber lidar com esse desapego, com o desapegar, né, muitas vezes dos seus conceitos, das suas ideias e até dos seus projetos. É muito comum o 22 ter ideias mirabolantes, ideias fantásticas, um nível de criatividade, de compreensão surreal. Mas lidar com esta criatividade, lidar com essa capacidade de realização, mais do que criação, a capacidade de realização, né? E de conexão, né? É algo que, em termos de tempo, muitas vezes não se sincroniza com a vida humana, né? Mundana, né? E aí, como o 22 está sempre à frente do seu tempo, como o 22 está sempre uh, agindo e acontecendo de um modo além,
esse amadurecer traz muitas vezes a percepção do estar só, de ter que liderar, de ser uma pessoa que vive no processo de liderança, no processo de condução, no processo de direcionamento das outras pessoas, mas entra muito naquilo, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? E isso serve para o 22. Por quê? Porque normalmente são pessoas que estão enxergando, são pessoas que estão percebendo, são pessoas que estão, em termos de ideias, se projetando em uma ideia, em um pensamento, na compreensão de alguma coisa, e talvez só elas mesmas estejam vendo, e isso faz com que o 22 passe por inúmeros processos em termos de solidão, faz com que muitas vezes o 22 crie, consolide uma estrutura e dentro da sua experiência acabe tendo que abandonar essa estrutura, acabe tendo que deixar isso para trás. E aí vem aquela questão, né, da percepção de que parece que eu fiz, nadei e morri na praia. E não necessariamente. A gente pode dizer que o 22 é aquele que nada, 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 descobre qual é a correnteza, qual que é o fluxo da corrente, para que se chegue na praia, para que se chegue no lugar mais seguro possível, e acaba ensinando para as outras pessoas o seu conhecimento, né, em termos de ancestralidade. A gente pode até dizer que o 22, numa certa medida, é como se funcionasse como a consciência da ancestralidade, mas para muito além, muitas vezes, do nível físico, terreno, a consciência de ancestralidade espiritual. É fácil? Não, não é fácil, porque são pessoas que vão ter a sensação de que normalmente as outras pessoas não as acompanham. Então é muito aquela sensação de que eu tenho 1 milhão de pessoas ao meu redor, mas de fato eu não tenho ninguém comigo. E isso para o 22, claro que os outros números passam por essa sensação em dadas proporções, mas o 22 passa por isso numa proporção, né, numa métrica, 5, 10 vezes mais do que as outras pessoas costumam passar. E muito sentimento de que a percepção, né, de que o meu pensamento, né, é maior do que aquilo que eu consigo expressar. Então, muitas vezes o 22, mesmo quando ele sente que as pessoas estão tentando ou estão o acompanhando, a maior parte do tempo, ele ainda tem a sensação de que ele não consegue compartilhar as suas ideias na totalidade, mesmo quando consegue compartilhar as suas percepções e o seu entendimento a respeito, enfim, da vida, a respeito do que se mostra diante de si, né? Mas são situações e situações. O 22 também tem que amadurecer por meio da busca da experiência mais do que espiritual, da experiência vivencial também, né? Assim como o 7, o 9, o 11, numa outra medida, o 22 também tem que amadurecer por conta dessa conexão espiritual, né, de uma ou de outra forma. Mas, enfim, né, e a questão do poder, né, o 22 também amadurece, também tem um pouco da questão dos desafios que o 8 também tem, no sentido do poder, né?
o quanto eu exerço a minha força, o meu poder, a minha capacidade de percepção, né, sobre mim e a minha capacidade de percepção sobre o que os outros sentem. Então, o 8 também tem, em algum nível, embora uma porcentagem bem menor, mas tem em algum nível as questões do 11, as questões do 7, e as questões de poder do 8. Né? Então, o 22 aí tem um sistema bastante complexo em termos de amadurecimento e, enfim, em termos de decantação, sobretudo do emocional, né? Mas, enfim, aí depois também a gente volta a falar dessa questão do amadurecimento espiritual, né? Mas isso fica para uma outra série, né? Vamos lá, pessoas, por agora é isso, né? Estou tendo elucidado um pouco, e, enfim, né? Mandem aí suas perguntas, suas questões, seus questionamentos. Bom dia, boa tarde, boa noite.